Olá você, meu telespectador e internauta, sejam todos muito bem-vindos e a você que acompanha o nosso trabalho, acesse youtube.com, busque por Programa Belíssima e se inscreva no nosso canal de YouTube, ok? Siga-nos também no Instagram, @Programa Belíssima, assim você estará aqui mais pertinho da Belinha, do Programa Belíssima e de tudo que postarmos, ok? E olha a novidade, você pode acompanhar o nosso trabalho ao vivo, o nosso programa estará ao vivo pelo Facebook, através do Gazeta Play. Não perca essa oportunidade, o endereço está aqui na telinha. E agora nós vamos conversar com ela, doutora Daniele Martins, psicóloga clínica, uma mulher de alta competência. Como lidar com ansiedade e depressão em tempos de pandemia? Vamos conferir. Olá você, muito obrigada por estar aqui acompanhando o programa Belíssima. E hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios ela, doutora Daniele Martins, psicóloga clínica, que faz atendimento presencial e online também. Olha que bacana! E vamos bater um papo sobre o que estamos vivendo nessa pandemia, consequências, causas. Ela vai nos ensinar nos dar algumas dicas, nos ensinar como nos livrar um pouquinho dessa depressão, desses estresses do dia a dia, né? Doutora Daniele Martins, que prazer ter você aqui no meu... Você, né? Posso chamar de você, claro. Tão jovem? Aqui nos nossos estúdios, é um prazer, viu? Boa noite. Eu estou muito grata com esse convite, em poder falar com você e com esse programa maravilhoso, com esses telespectadores que te acompanham e dar a minha contribuição com esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Na verdade, esse bate-papo é um favor à sociedade, porque são esclarecimentos. E vamos começar pelos fatores que desencadeiam ansiedade e depressão. Quais são eles? Ok. Na ansiedade, algumas pessoas são geneticamente predispostas a desenvolver essa ansiedade patológica. É genético? Né? Geneticamente, elas têm essa predisposição por causa da química do cérebro. Além disso, nós temos outros fatores, tá? Que vêm de vivências da infância também. Sequelas da infância? Sim. Não é a característica única, mas pode ser que tenha um dos sido fatores. Isso, um dos fatores podem ser as sequelas da infância. Quais são elas? Crianças que foram criadas por pais muito ansiosos ou por outras pessoas que participaram da criação dela ativamente e que essas pessoas eram muito ansiosas. Então essa pessoa quando criança, isso pode ter internalizado esse modelo. Entende? Isso não é uma regra, né? Não é uma regra. Na psicologia nada é uma regra, porque o ser humano ele é muito subjetivo. Sim. Entende? Além disso, pessoas também que tiveram uma criação muito rígida, né? Com muitas punições, que tiveram dificuldades escolares, né? De adaptação social, que sofreram bullying, né? Também aquelas crianças que a família exigiram muito, né? Tem aquelas famílias que exigem muito, muito perfeccionismo daquela criança, às vezes na escola, alguma atividade que a criança faz, né? E aquela família exige muito. E aí vai gerando essa ansiedade quando a pessoa é adulta, e hoje até as crianças já estão se tornando ansiosas. Outro fator a criança não ter tido oportunidade a momentos lúdicos. O que é o momento lúdico? É o momento da brincadeira. A criança ela precisa brincar. E os pais às vezes não têm esse discernimento. E aí lota a agenda da criança de atividades e ela não tem essa oportunidade de brincar. Então isso gera uma ansiedade, porque ela já desde criança está cheia de responsabilidades. E a outra situação são as vivências atuais, né, da ansiedade. O excesso de uso das redes sociais, tá? O ambiente que a pessoa trabalha.
Por exemplo, se é um ambiente onde a pessoa é muito cobrada com bater metas, pessoas que trabalham em telemarketing, por exemplo, que está atendendo rapidamente os clientes para terminar uma ligação e começar outra ligação também. E outras atividades, como professores, né, que a gente sabe que são atividades de grande estresse também, gera essa ansiedade. Uma sobrecarga, um momento de sobrecarga também gera ansiedade, e entre outros, né? E os fatores que desencadeiam a depressão são os mesmos? Não, a depressão, na genética, se os pais ou os avós tiveram depressão, a pessoa tem uma predisposição maior. Eu não sabia que tinha essa ligação. Sim. Tem essa ligação, pais ou avós. Se os pais tiveram, a pessoa tem 2 vezes mais propensão. Se os avós, aí aumenta para 3 vezes mais. Nossa, que dado interessante, doutora. Uhum, isso mesmo. E no caso da depressão, as vivências da infância se a criança foi negligenciada na infância, se ela sofreu abandono, se ela sofreu abuso, os abusos verbais, né, que a gente chama de os abusos psicológicos, que às vezes as mães, em momentos de raiva e fúria, né, fala aquelas palavras pesadas para a criança, se ela sofreu abuso físico e psicológico, né, porque ela vai internalizando, todo tipo de abuso, né? Isso. Moral, sexual. Tudo isso ela vai internalizando. E aí, os hábitos atuais, né, são da depressão. Consumo de alimentos inflamatórios. Por exemplo? Os açúcares. Sim. Aqueles carboidratos que quando a gente gera, ele já se transforma em açúcar rapidamente. Certo. Sedentarismo também. Outra situação, consumo de álcool, alguns medicamentos também, alguns antibióticos, alguns corticoides também, e uso de outras drogas, como maconha, cocaína também. Interessantíssimo. E, doutora, sem dúvida, a pandemia contribuiu para o aumento dos casos dessas doenças, né? Com certeza, né? Esse vírus é algo que a gente ainda não tinha convivido, né? Então, você sai, é algo invisível. E o que eu escuto muito no consultório é o seguinte: olha, eu tenho medo de ir para o meu trabalho, eu tenho medo de pegar ônibus e me contaminar. Porque por mais que eu me proteja, eu não sei... O outro, né? Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu tenho medo de perder o meu emprego também. Porque a economia no momento está instável, né? As pessoas falam muito isso para mim. E aí, quem já está desempregado não conseguiu uma recolocação no mercado Sim. de trabalho. E as outras pessoas, né, que são os empreendedores e também os grandes empresários, temem pela quebra, pela falência. Então, é um momento de muita incerteza, né? Insegurança. Claro, de uma grande insegurança, onde as pessoas estão ficando muito ansiosas. E quem está com tempo ocioso, que já perdeu o emprego, vai se deprimindo, porque uma das coisas que nos faz sentir útil é o nosso trabalho. E aí essa sensação de inutilidade também vai gerando a ansiedade, a depressão. A ansiedade, se não for tratada, é uma causadora também da depressão. Então, muitas pessoas estão adoecidas por conta da pandemia. Eu acho que depois dessa pandemia, todos estão falando isso, depois dessa pandemia, acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, né?
Com certeza. Muita coisa está mudando, muita coisa está se reinventando, se refazendo. Nós temos que praticar resiliência, adaptação, muita coisa, né, doutora? Sim. Uma coisa que me preocupa eu estava vendo sobre uma pesquisa, né, de uma universidade do Rio de Janeiro, que falou que depois dessa pandemia, houve 74% de aumento nas crises de ansiedade. E aí as pessoas estão adoecendo. Só que quando isso passar, que a gente precisar reaquecer essa economia, nós vamos precisar de pessoas saudáveis, né? Porque as pessoas estão adoecidas. Qual vai ser a porcentagem de pessoas saudáveis, né? Qual vai ser? Como vamos saber, né, doutora? Sim, e a pessoa adoecida, ela é improdutiva. E, doutora, para o público de casa identificar se possui alguma dessas patologias, né? Você poderia nos explicar quais são os sintomas? Porque nós falamos no início das causas, né? O que causa. E os sintomas. Tá, vamos lá. A pessoa que ela tá com uma ansiedade patológica, porque a gente tem a ansiedade do bem, né? Que é essa ansiedade que nos protege. Ansiedade, existe? Sim. A ansiedade, ela é inata. Nós nascemos com ela e ela nos protege. Quando nós estamos em uma situação de perigo, ela que nos protege. Ela e o medo. Eu achei que toda ansiedade fosse maléfica. Não, a ansiedade do bem, ela faz com que a gente se proteja. Em uma situação de perigo, você vai entender, você vai decidir o que você vai fazer. Se você vai fugir ou se você vai lutar, entende? E ela também é que nos faz levantar e fazer as coisas, nos impulsionar. Sim. Entende? E a ansiedade patológica, ela já é uma preocupação excessiva com relação ao futuro. Então a pessoa ela fica com os pensamentos acelerados, ela tem o sono afetado. O que acontece? Às vezes ela não dorme, tem insônia mesmo, ou às vezes ela tem dificuldade de pegar no sono porque ela fica pensando nas coisas que ela não conseguiu fazer hoje, no que ela tem que fazer acontecer amanhã. Isso. Ou às vezes ela dorme, mas o sono dela fica sendo interrompido, ela vai acordando, ou um sono muito leve, ou ela desperta antes do horário que ela programou para despertar, né? E a questão do sono, ela está relacionada com a nossa produtividade durante o dia. Então, esse é mais um dos sintomas. E ela fica preocupada, né? E não consegue vivenciar o presente. O hoje. Isso. Então, às vezes ela tá com um projeto maravilhoso. Nossa, eu tô fazendo uma reforma que eu sonhei na minha casa. Mas ela não vivencia. Nossa, eu tô colocando essa porta, como ficou linda. Ela não consegue ver. Ser grata, não, ver nada de bom naquilo. Não, né? porque ela tá ansiosa. Ai, precisa terminar. Nossa, tem que fazer isso. Nossa, tem que fazer. Ela não Só vê o lado negativo. Sim, sim. E ela tem pensamentos catastróficos de que tudo vai dar errado. Sim. E esses são alguns dos sintomas da pessoa ansiosa. Já o depressivo é uma pessoa que perde o prazer na vida, né? E é muito triste. E aí, o que ele tem? Às vezes ele pode ter muita insônia ou a hipersonia. O que é a hipersonia? A pessoa dorme demais. Quer passar o tempo dormindo. Ela é uma fuga da realidade, do sofrimento que a pessoa está vivenciando. Ela tem uma tristeza constante que ela não sabe do que é. Se você pergunta por que você tá triste, ela não sabe explicar, né? O que é essa tristeza. E aí ela não consegue viver mais com os amigos, ela não acha mais graça na socialização. Às vezes ela perde o apetite ou ela fica mais compulsiva. Alimentar. Então ela ganha ou perde peso. E esses são alguns dos sintomas, né? E aí vai variar de pessoa para pessoa. E quais os tratamentos utilizados para ansiedade, depressão? E em quanto tempo a gente pode falar em remissão desses quadros? Então, nos dois casos, a terapia, né, é indicada para os dois casos. E
E em alguns casos, o tratamento medicamentoso. Eu avalio caso por caso. Eu já tratei depressão leve só com a terapia. E aí, se for uma depressão mais profunda, aí já não há... Você já indica... Já indicou medicação. Medicação, o médico, uhum. Né? Por que a importância da medicação? Muitas pessoas têm resistência, né, com relação à medicação. E falam que traz dependência, né? Isso. Mas o que a medicação faz? Ela equilibra a química do cérebro para dar uma força para aquela pessoa retomando, né? E aí a gente conseguindo trabalhar melhor na terapia. E aí, por exemplo, na depressão profunda, quando a pessoa está naquele grau que ela não consegue nem levantar da cama, ela já não está se alimentando, ela já não consegue fazer nem a higiene pessoal dela mais, de tão ruim que ela está, sem a medicação é muito difícil começar a trabalhar na terapia com ela. Então, ela não vai ter vontade de ir, de sair, de querer ouvir. Sim. Então ela começa o tratamento e ali eu começo o acolhimento. Eu acolho a dor dela e começo a trabalhar as coisas que ela já conseguiu fazer para ir levantando ela, para ela ir começando a ter uma percepção daquilo que ela já conseguiu fazer, para ela ver que ela tem uma força ali dentro. E qual a média de remissão desses quadros? Vai depender da pessoa, do envolvimento dela na terapia, também do nível cognitivo dela. E quando a gente fala de medicação psiquiátrica, o que acontece? Em média, mais ou menos 1 mês para fazer o efeito. Isso se a medicação for a medicação certa. Porque o que acontece? Quando o psiquiatra atende o paciente, não existe um exame que ele faz para falar assim, olha, a sua depressão ou sua ansiedade está acontecendo porque os neurotransmissores não estão fazendo uma comunicação, ou porque é falta de serotonina. Tudo clínico, né? Não tem exame, né? Não tem exame. Então, ele dá a medicação e aí o paciente toma, depois de 1 mês volta e vê se deu certo a medicação. Se não deu certo, aí ele vai trocar. Então depende da assertividade da medicação. Agora essa dobradinha aí da terapia com o tratamento psiquiátrico funciona, né, doutora? Funciona. Precisa do conjunto. Do conjunto. Porque se a pessoa for lá fazer o tratamento psiquiátrico, ela, se acertar na medicação, ela vai melhorar. É excelente. Só que se ela não mudar os comportamentos, as crenças com relação à vida, ela vai ter que tomar medicação o resto da vida. Porque a terapia, ela trata a raiz do problema, né? A gente precisa entender o funcionamento daquela pessoa e ajudar ela a mudar alguns comportamentos, a forma de ver, né? Então, para isso que serve a terapia. Isso. O medicamento, o ideal é que ele seja usado, né? Só a um determinado momento, e aí aquele paciente mais o médico vão ver até que momento que ele precisa e depois ir fazendo a retirada. Fazer o tão famoso desmame, né? O desmame. Então, por isso que é importante a terapia, porque as pessoas temem ficar dependentes do medicamento, mas a terapia ajuda que com a mudança de comportamento a pessoa possa retirar a medicação e não ter mais recaídas. E você pode, doutora, ensinar para o público de casa alguma técnica para ajudar no caso de ansiedade, depressão? Existe alguma técnica? Existe alguma coisinha aí que pode... Uma dica aí para quem estiver sofrendo disso em casa? Com o maior prazer. Vou entregar as minhas técnicas para os seus telespectadores, para que eles possam melhorar se eles estiverem sofrendo de ansiedade ou de depressão, que eu quero que eles fiquem muito bem. Eu acho que vocês merecem qualidade de vida, sim. Se você está com ansiedade, vamos lá. Pensamentos catastróficos, argumente com seus pensamentos. A gente costuma falar que é um pensamento intrusivo, né? Esse pensamento catastrófico. Nossa, vou perder meu emprego. Nossa, isso de ruim vai acontecer. Nossa, meu filho tá na casa da avó. Ele pode cair, quebrar uma perna. Qual a certeza que você tem de que isso vai acontecer? Nenhuma.
A gente não é dono da razão. As pesquisas falam que 90% daquilo que a gente pensa não acontece, principalmente esses pensamentos catastróficos. Então, argumente com esses pensamentos. Converse com você. Fala, eu não tenho 100% de que isso vai acontecer. Meu filho está bem, ou isso não vai acontecer, né? Comece a argumentar com aquilo que dá certo. Positividade. Isso, mas com aquilo que dá certo para você, né? Se você tem uma fé, utilize a sua fé, faça a sua oração, mas utilize o que dá certo para você. Ansiedade, atividade física, tá? Isso é muito importante. Utilize também a meditação, porque o ansioso, ele perde até o contato com o corpo dele, né? E a atenção plena, ela ajuda a gente a voltar para esse contato com o corpo. Às vezes a pessoa nem se conecta com os próprios sentimentos. Às vezes ela tá num trabalho que ela nem gosta e ela nem tá percebendo tanto que isso tá fazendo mal para ela. Agora, a depressão. Agende todos os dias para você fazer uma atividade que te dê prazer. Eu sei que nesse momento você... Nada dá prazer. Justamente, nada te dá prazer. Mas antes, eu sei que você tinha prazer em algumas coisas. Então, você vai agendar para todos os dias você fazer alguma atividade que te dê prazer. O seu cérebro vai acostumar a receber recompensa e vai liberar dopamina, que é um hormônio bom para você que está com depressão. Então, agende e faça todos os dias. Outra coisa para você fazer é anotar coisas boas que aconteceram no seu dia, coisas boas, simples. Por exemplo, um elogio que você recebeu, uma comida gostosa que você saboreou, às vezes a temperatura do dia estava boa. Então anote e exercite a gratidão, isso vai mudar a sua frequência cerebral, a sua frequência de pensamentos, tá? E mais uma dica, contra-ataque os pensamentos negativos, né? Porque eu sei que quando a gente tá na depressão, a gente tá na negatividade. Então, quando vier um pensamento negativo, comece a falar as qualidades que você sabe que você tem. Eu me amo, sou uma pessoa esforçada, eu sou boa em determinada coisa. Comece a falar as coisas boas que você tem. Se autovalorizar. Sim. Né? As coisas que as outras pessoas falam que você tem. E essas são as dicas que eu tenho para vocês. Eu sei que nesse momento de depressão não é fácil, mas precisa haver um esforço da sua parte para ir mudando esse quadro. Gente, adorei a aula. Foi uma aula sobre depressão, sobre ansiedade, fatores que desencadeiam e como tratar. Doutora Daniele, muitíssimo obrigada. Eu queria que a senhora deixasse, falei tanto você, agora estou na senhora, né? Seu telefone de contato, seu Instagram, onde que as pessoas podem te achar? Tá. O meu Instagram é Daniele, com 2 L's e no final, Martins, _psicóloga. E o meu telefone é 62 98193 4989. Tá aí na telinha, anote e visite o Instagram da doutora Daniele, vocês vão se surpreender. Ela é muito competente, muito dedicada no que faz. Eu queria agradecer essa aula, porque isso foi um favor à sociedade. Eu vejo assim, o trabalho de vocês, psicólogos, médicos, né? Eu acho que é um favor à sociedade esclarecer ao público esse tipo de fator que desencadeia aí, por exemplo, essa depressão e essa ansiedade. Muitíssimo obrigada e quero te ver outras vezes no programa Belíssima. Eu que agradeço. Quando você me chamar, eu estarei aqui. Tá vendo, gente? Não perca a oportunidade, então, mais uma vez. Ligue, marque o seu horário com a doutora Daniele e anote aí o Instagram dela para visitar, ok? E não saia daí, porque tem mais programa Belíssima para você.
Quer conhecer o verdadeiro churrasco gaúcho? Churrascaria Gramado. Há mais de 20 anos, servindo o melhor da culinária gaúcha em Goiânia. São mais de 30 tipos de carnes, saladas, frios, cozinha japonesa, sobremesas e muito mais. Tudo isso em um ambiente agradável e climatizado. E mais, contamos com um espaço reservado para o seu evento com as delícias da comida gaúcha. Traga seu evento para a Churrascaria Gramado, Avenida T63, Jardim América. Aproveite o seu tempo. Comece a estudar agora com mensalidade só a partir de agosto. A Uniaraguaia apoia você neste momento. São mais de 17 cursos à distância para você escolher. Uniaraguaia, instituição conceito máximo pelo MEC. E chegou a hora de ir embora. Que pena, né? Porque ela sempre chega com gostinho de quero mais. Mas semana que vem estaremos aqui de volta com mais um programa belíssimo, ok? Tchau e até semana que vem.